Sim, Devils, acho que tá na hora da gente trocar uma ideia, porque eu encontrei um videozinho interessante pra gente fazer um react aqui. É antigo, mas importante pra dar uma contextualizada, usar de exemplo ou não, não sei. Vamos descobrir depois da vinhetinha. Roda a vinhetinha, porque é isso que é importante nesse momento. Sim, Devils, estamos começando mais um meu, mais um seu, mais um nosso Frag Time React. Cara, e assim, eu encontrei um videozinho antigo, antiguinho aqui, e quando digo antigo, é de 24 de outubro do ano passado, e ainda se falava sobre Erik ten Hag. Nossa, mas pelo amor de Deus, a gente já superou, o Manchester United mostra uma melhora, com o Rubem Amorim, que não sei o quê. Mas eu acho engraçado, acho interessante trazer esse paralelo quando a gente fala de duas figuras, aliás, até de uma figura que passou por mais um técnico que passou por problemas, então esse vídeo é legal, ele é muito bacana. Eu até aconselho vocês a se inscreverem no canal do FUT 11v11, né? FUT 11 versus 11. FUT 11v11, vocês vão ver aqui já na tela. Cara, ele tem vídeos bem bacanas e é legal que ele fala de todos os técnicos pós-Ferguson, cara. Então, traz um pouquinho mais de ilustração àquilo que a gente vem falando bastante aqui nos nossos vídeos. Antes de mais nada, pessoal, gostaria de pedir ajuda para vocês aí, porque a gente é, tá aí com um clube de membros, a gente está precisando aí da ajuda de vocês e nada mais importante do que ser um membro. E você tem diversos pipichus, coisas gostosinhas para ganhar, dependendo aí da sua categoria aí que você entra, né? Tanto do Stratford End, ou o plano Matt Busby, ou o plano Alex Ferguson. Então todos eles têm aí algumas coisinhas bacaninhas. Lembrando que se você pega o plano mais top, você já automaticamente vira membro também. Ah, Rona, mas eu não quero ser membro. Aliás, eu não quero ser membro do canal, mas eu quero ser membro no WhatsApp, no grupo de vocês, vitalício, do grupo VIP. Você pode, por uma parcela única, R$19,90, clica aqui no QR Codezinho, esse QR Codezinho aqui, assim, assim, eu venho pra cá, assim, esse aqui, ó. Clica aí, cara. Isso ajuda demais a gente a continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo. Pode ser membro, você também pode entrar no VIP, como você também pode ajudar a gente na nossa loja. Então, isso sempre ajuda a gente para a gente continuar esse projeto e estar sempre próximo dos torcedores. Nós somos um canal oficial do Manchester United aqui no Brasil, nada mais justo do que a gente estar próximo de vocês, certo? Então, sem mais delongas, continuando aqui, pessoal, o que que acontece? Eu vou trazer um vídeo bem legal, bem bacana mesmo, tá? Esse aqui é o vídeo que eu comentei para vocês aqui deixa eu puxar eu aqui para trás, do FUT V11V11. Ele faz bastante vídeos bacanas. Eu achei esse aqui muito pertinente. Lógico, né, que assim, eu achei o título legal, mas entendo que tem um negócio diferente aí que a gente pode analisar junto. Vamos lá. Um só homem teria o poder de acabar com uma instituição tão grande como o Manchester United? Seria então Erik Será? ten Hag o maior culpado pela fase tenebrosa do clube inglês? Ou o caso é muito mais obscuro e complexo do que parece ser? Bora pro vídeo para eu tentar explicar o meu ponto de vista sobre como um dos maiores clubes do mundo se apequenou ao ponto de cair tanto o nível de Opa. comemorar como uma final de Copa uma classificação contra um clube da segunda divisão da Inglaterra. Mas antes, mano, só te peço aquela moral de você deixar um like e se inscrever aqui no canal para ajudar cada vez mais o crescimento desse projeto. Tô tentando de tudo pra aumentar a frequência dos vídeos e parar de aparecer por aqui só uma vez por mês, mano. Bora ver se eu consigo. Enfim, bora pro vídeo. O ano era 2012. Essas chicrinhas aí, cara, imitando o Anthony fazendo o Blade Blade, foi foda, né? Mas também pode ser conhecido como o ano em que o mundo ia acabar, ou também como o último ano em que o Manchester United venceu a Premier League. Coincidência não é, mano. 2012. Com certeza alguém abriu uma fenda no multiverso e tudo que a gente tá vivendo aqui agora é só uma loucura. Por exemplo, o Botafogo é capaz de ganhar a Libertadores. Bom, desde então foram 5 técnicos contando com Erik ten Hag e nenhum deles conseguiu operar o milagre de fazer esse time vencer a Premier League novamente. Aí agora quem não acompanha o futebol europeu pode estar pensando, ah, mas o United deve estar cheio de bagre. Aí é que tá, mano. O elenco não é um Real Madrid da vida, mas também passa longe de ser ruim. Em todos os anos eles sempre tiveram um bom elenco e com várias peças interessantes. Até Gente, acabou de passar aí Garnacho.
tá? E nós tivemos uma notícia essa semana que oficialmente, ou extraoficialmente, o Amorim abriu mão do Garnacho, da venda do jogador, tá? Que não seria novidade para ninguém, né? Muitos queriam que ele ficasse, também gostaria que ele ficasse, mas ele é grana boa. Que depois de muita pancada e humilhação, na temporada 16-17 o clube consegue vencer a Europa League, naquela época sendo comandado pelo badalado José Mourinho. Ele que na última década foi o único a conseguir fazer esse time ganhar alguma coisa. Mas como sempre, depois de problemas de relacionamento com alguns jogadores do elenco, como Pogba, por exemplo, o time misteriosamente teve uma queda brusca de desempenho. Vamos fingir que não é jogador fazendo corpo mole, né? O que levou à demissão de Mourinho. Aí que tá, ele falou, vamos fingir que não é jogador fazendo corpo mole. Eu acho que com o Mourinho rolou muito isso, mas depois disso, era o pior momento para se fazer um corpo mole. Diante de tudo que já foi falado nessa série de vídeos que eu faço react para vocês, como o Manchester United ele vem se auto-implodindo por conta de decisões no passado, principalmente extra-campo. Quando eu digo extra-campo, dentro da diretoria, dentro né, de tudo que a gente tem de instituição do Manchester United. Então, essa série de reacts, se vocês vocês estão caindo agora aqui, clica no cardzinho, tá aqui na descrição do vídeo, um vídeo completo falando sobre o passado do Manchester United que influenciou no presente dele agora. Isso é fato, não tem como fugir disso. Após 3 temporadas comandando o clube, chegando a vencer a Europa League e deixar o United na segunda colocação da Premier League na temporada 17-18. E a partir daí, meu amigo, que a dinastia do Pep Guardiola começava a ter início na Inglaterra. Enquanto o torcedor do Manchester United, time da mesma cidade, via o Manchester City crescer cada vez mais e assustar o seu legado. Lembrando que até pouco tempo atrás o Manchester City era praticamente um átomo comparado à história gigantesca do United no futebol. Porém, ano a ano, eu não digo um átomo, né? Mas hoje eles apresentam uma grandeza um pouco maior, né? Muito longe do que a história do Manchester United é, mas é um time que agora já é campeão da Champions, por exemplo, conseguiu uma tríplice coroa. Isso conta muito. Então, o City ele se desapequenou, né? Enquanto o United está no caminho contrário, mas eu estou vendo com bons olhos as últimas atuações do United. Espero que nesse projeto de médio e longo prazo, a gente consiga voltar a ter felicidade com o United. O City vem conquistando cada vez mais torcedores, movimentando a economia e cada vez mais aumentando a sua lista de títulos, diminuindo ano a ano a diferença de tamanho entre eles. Apesar de que, na minha opinião, essa distância ainda está bem grande. E ao final da temporada 21-22, uma distância está muito grande, só que o City está quase fazendo o mesmo trabalho que o Manchester United fez nos anos 80, principalmente nos anos 90, que é tirar da Europa e ir para o mundo. Então o Manchester United fez jogos no Japão, na China, e teve um boom de torcedores justamente por conta dessas ações. O Manchester United demite o técnico interino e contrata Erik ten Hag com uma tentativa de mudança para alcançar novos voos. Mas aí vem a pergunta, o que será que levou um clube tão gigantesco a contratar um técnico novo, sem experiência e com pouquíssimos títulos em sua carreira? E é agora que a gente chega no X da questão, mano. Será mesmo que Erik ten Hag é todo esse mal que dizem? Se você acompanha o futebol europeu e a Champions League, talvez você tenha algum resquício de memória do Ajax que foi treinado por ele na temporada 18-19. Mas se você não lembra, relaxa que eu tô aqui pra isso. O Ajax estreou na Champions vencendo o Atenas por 3-0, com 2 gols de Tagliafico e 1 de Van de Beek. Depois empata em 1-1 contra o poderoso Bayern de Munique na Alemanha, vence o Benfica em casa por 1-0 no jogo de ida e empata em 1-1 no jogo da volta. Mete um 2-0 no jogo da volta contra o Atenas e empata em 3-3 contra o Bayern. Isso tendo um jogador a menos, hein? Resumindo, ele passou por toda a fase de grupo sem perder um jogo e avançando para as oitavas de finais para enfrentar os reis da competição, o Real Madrid. Que nenhum time joga 2 jogos contra o Real Madrid e sai ileso. É impressionante isso. Uma derrota por 2-1 na Holanda que deixaria qualquer outro time abalado, mas aquele Ajax do Erik ten Hag era diferente. No jogo da volta no Bernabéu, um estrondoso 4-1 no Real Madrid em sua casa. Uma coça histórica no resultado e na bola jogada, já que o Ajax engoliu o Real Madrid na sua própria casa. É claro que aquele Real Madrid tinha acabado de perder o Cristiano Ronaldo e não era nem sombra das últimas 3 temporadas, mas, ainda assim, é o Real Madrid. Não dá pra ignorar esse feito. Então agora o Ajax avançava para as quartas de finais e enfrentaria
seria a Juventus de Cristiano Ronaldo, terminando o primeiro jogo empatado em 1-1 na Holanda. E no jogo da volta, na casa da Juve, mais um milagre. O Ajax passa vencendo o jogo por 2-1, com gols de Van de Beek e De Ligt. Agora, tendo eliminado o Real Madrid e a Juventus de CR7, o Ajax avançava para enfrentar o Tottenham em uma inacreditável semifinal de Champions League, tendo perdido até aquele momento somente um jogo na competição, que foi para o próprio Real Madrid. E foi aí que a inexperiência de um time jovem falou mais alto. O Ajax vence o Tottenham fora de casa por 1-0 com gol de Van de Beek, levando a decisão para sua casa com um gol de vantagem no placar. Mas, de maneira inacreditável, conseguiu tomar o hat-trick do brasileiro Lucas, perdendo o jogo da volta por 3-2, e teve que ver o Tottenham sair classificado para a final da Champions em sua casa. Mesmo com essa eliminação, Ten Hag saía muito por cima pela ótima campanha que seu Ajax fez. E isso independente dos resultados, mano. O time jogava muito bem, com diversos jovens jogadores e muito volume ofensivo. Pouco importava se jogava dentro de casa ou fora. O time holandês pressionava e amassava os rivais por 90 minutos. Aí agora você pode vir com o argumento: ah, mas também com um elenco cheio de jovens promessas era fácil. Será mesmo, mano? Vamos dar uma olhada nessas promessas hoje. Vamos começar com o Van de Beek, que na época parecia o chave no auge. O que ele tá fazendo hoje? Exatamente, ele tá jogando pelo Girona depois de ter sido comprado pelo próprio Manchester United. E como o ciclo sempre se repete, ele foi comprado pelos ingleses, não jogou nada e ficou comendo banco por anos. Agora ele tá no Girona. De Ligt, o zagueiro bizarro que parecia o Maldini, não vingou na Juventus e hoje tá no Bayern. Ele até tem os seus lampejos, mano, mas não é nem sombra do jogador que ele era no Ajax e não atingiu nem perto o nível que se esperava dele. David Neres, o nosso brasileiro que também não conseguiu se firmar em nenhum clube na Europa. E claro, não podia faltar o De Jong. Esse caso aqui é bizarro. O De Jong pelo Ajax, mano, parecia o Zidane no auge. O cara dominava totalmente o meio-campo, velho. Comia bola, foi disputado por praticamente todos os clubes europeus, mas escolheu o Barcelona. E até hoje, praticamente 5 temporadas pelo clube, ele ainda não mostrou ter valido todo o valor investido nele. Tá querendo demonstrar e não veio pro Manchester United porque quer demonstrar ainda. Ele quase foi pro Manchester United no meio da temporada passada. Nunca mais conseguiu atingir o nível da sua temporada com o Ten Hag. Agora responde pra mim, mano. Será que todos esses jogadores eram realmente só mídia ou é mesmo tão difícil admitir que o Careca manja da pelota? E é claro que se você der um esquadrão de bagres na mão de um técnico, ele pode até tirar leite de pedra, mas dificilmente ele vai ganhar alguma coisa. E não era o caso daquele Ajax. Eles tinham sim ótimos jogadores, mas também tinham um ótimo técnico. E foi por isso que o United resolveu arriscar e contratar o técnico holandês. E aqui, mano, vai mais um momento de pura opinião. Até porque esse vídeo é só pra isso, né? Infelizmente, eu não tô no dia a dia do Manchester United pra ver de perto. Bom, eu arrisco dizer que existem dois perfis de técnico. Aqueles que exercem a função só de técnico, ou seja, ele vai estar no dia a dia, vai treinar o time, vai escalar quem ele julga ser melhor pra função ou partida. E é sempre bom lembrar que esse perfil de técnico precisa de um departamento de futebol que exista, que cuide da parte da gestão desses atletas e que coloque ordem na casa. Não adianta você contratar um técnico que é só técnico e colocar ele pra treinar um clube que vive uma colônia de férias. E também existe o segundo perfil de treinadores, que é aquele que comanda todo o futebol da equipe, que vai desde a altura da grama no campo de treino até o momento do gol em uma final de Champions. Eu acho que os dois exemplos mais famosos desses tipos de treinadores são Klopp e Guardiola. Para resumir bem o que seria esse perfil de treinador, quem manda em tudo é ele. Tá faltando treino? É afastado. Tá desempenhando mal por estar em uma rotação abaixo da equipe? Então toma um banquinho até você provar que merece voltar. E se você acha que ele não tem esse tipo, mano, basta você acompanhar o Guardiola. Um exemplo claro pra quem só assiste o futebol brasileiro seria o Jorge Jesus no Flamengo. E aqui eu tenho propriedade pra falar, até porque eu sou flamenguista. Então, né, aqui, mano, não era novidade pra ninguém que o elenco do Flamengo era muito forte já em 2019. Mas esse mesmo elenco sofria pra ganhar de 1-0 do Nova Iguaçu, pô. E isso, claro, quando o Abel Braga ainda comandava o time. Mas quando o velho chegou e assumiu todo o vestiário do Flamengo, ele tomava conta até do que os atletas comiam. Ele regulava sono, colocava regra de horário, ele fazia tudo. Até porque todo flamenguista sabe que o departamento de futebol é comandado por dois fantasmas, né? Mas pelo menos eles deram a chave do vestiário pro velho e o resto é história, né, mano? Ele fez o que fez. O mesmo também pode ser aplicado ao próprio Abel Ferreira, que é lei no Palmeiras. Dá pra perceber que tudo que acontece no Palmeiras passa pelo aval dele. Abel, e ele, inclusive, afastou diversos jogadores talentosos da base, por mau comportamento ou falta de disciplina com as atividades do clube. E é aí que tá. Na minha opinião, o Ten Hag tenta ter esse tipo de perfil, mas ele, infelizmente, falha. Ele acaba ficando no meio termo entre o primeiro tipo de técnico e o segundo. E para esse atual momento do Manchester United, o primeiro não se encaixa, já que a diretora... Não se encaixa por quê? Ele, eu não sei o nome do cara aí do Fute 11 versus 11 aí, mas
Ele falou que está afastado do Manchester United, apenas a opinião dele, mas é uma opinião muito próxima de ser assertiva, porque assim, ele não está próximo, mas você percebe, qualquer um é um pouco, que conhece um pouquinho mais de futebol e tem um pouco mais de noção vendo outros clubes, que o Manchester United não tinha uma gestão. Está tendo uma gestão agora. Aí eu volto pro comentário lá atrás, vai ter um monte de gente aqui falando, nossa, mas Erik ten Hag era horrível. Cara, não era. Não era top, não era bom. Mas era mais um técnico que não tinha espaço para errar. Porque ele chegou no meio de um redemoinho, uma bagunça. Por favor, venha o vídeo que eu tô falando para vocês aí, tá na descrição aqui embaixo no card. Vocês estão entendendo? Nós tivemos um técnico que queria comandar tudo. Esse cara se chamava Ralf Rangnick, que hoje eu acho que ainda é técnico da Áustria. Ele falou que só viria para o Manchester United se fosse para comandar tudo. Tudo. E ficou 6 meses. Não é porque foi demitido. Ele recebeu a proposta da Áustria. Se um técnico do Manchester United recebe uma proposta para a Áustria, você acha que ele sai do Manchester United? Hoje sairia. Ainda mais na situação em que não deram autonomia para o que o Rangnick conseguisse fazer o que ele precisava fazer. E outra, ele pegou e falou assim, o quê? Agora eu tô vendo como é que é esse negócio aqui dentro. Haja visto o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, cara, ele desrespeitou o Manchester United, ele não é maior que nenhum clube, tá? Pelo menos, né? Por favor. E ele desrespeitou o Manchester United, tá? Ele saiu do meio de jogos e tudo mais. Então, eu não vou entrar no meio dessa questão, esse vídeo nem é pra isso. Mas quando ele saiu, depois ele falou verdades, que ele poderia ter dito lá dentro. O Manchester United tem uma academia ultrapassada, tudo mais. Tudo isso que vocês já sabem que hoje o Jim Ratcliffe está tentando correr atrás desse prejuízo, certo? Eu não vou prolongar mais esse vídeo aqui, pessoal, porque assim, sinceramente, ele vai falar de alguns jogadores que aí a gente vai entrar numa outra esfera de discussão. Ah, porque, nossa, jogadores que não deram certo no Manchester United, que a gente já falou disso. Ele vai falar do Antony de novo, que o Antony já cansei aqui já de falar. É um caso que, como já tivemos outros, que misturou muito uma pressão da imprensa britânica com um cara com problemas pessoais e se Deus quiser vai dar tudo certo para ele, já está dando, e eu torço muito pelo Antony, acho ele um jogador muito bom, mas infelizmente não foi uma boa passagem dele no United, quem sabe ele voltando, volte a ser aquele Antony que nós vimos no Ajax, ou se não for para voltar, que ele seja um grande jogador, que dê tudo certo para ele, que ele jogue na seleção brasileira, porque a seleção brasileira precisa de um Antony Prime, daquele cara top que a gente conheceu antes de ir pro Manchester United, que tá vendo agora no Real Betis. Enfim, não vou ficar aqui falando de jogadores, eu tô falando assim, o Erik ten Hag, assim como o Ruben Amorim, devido às proporções, sofreu muito. Ele teve uma vida mais longa do que está tendo agora o Amorim, então ainda o Amorim está no início do trabalho. A gente vai começar a ver frutos, já começamos a ver frutos do trabalho dele agora, mas o Erik ten Hag, ele estava com o departamento bem mais quebrado do que o do Amorim, hoje tem um pouquinho mais de organização. Só que o Erik ten Hag, o exemplo que ele deu aqui é que o Amorim, ele é um jogador, ele também está entre os dois termos, assim, acho que o Erik ten Hag também. Ele flutua entre os dois tipos de técnico, né? Mas infelizmente não foi algo que deu certo e tudo mais, né? Infelizmente. Mas a gente entende que é muito difícil, ainda é muito difícil ser técnico do Manchester United, em que está tendo uma reestruturação tardia, antes tarde do que nunca, mas não, mas necessária. Então é difícil você ser técnico nesse momento de um time que está passando por tantas mudanças, né? Ronan, mas pelo amor de Deus, por que você trouxe esse vídeo? Por que você está falando disso? Caras, para mais uma vez exemplificar todos esses técnicos que passaram pelo Manchester United pós-Ferguson. Ah, mas então o Ferguson operou um verdadeiro milagre? Aham, você tem alguma dúvida disso? Ele simplesmente estava 27 anos no clube. Ele sabia o que cada jogador fazia. Eu lembro lá atrás quando contrataram o Pogba. E aí tinha alguns peladeiros, caras que não são tão enfiados no Manchester United, né? Falar assim, nossa, cara, eu lembro quando o Pogba, ele saiu do Manchester United, né, novinho, ele arrebentando na Juventus, eu pegava ele lá no PES pra jogar, no Eleven, enfim, FIFA talvez. E assim, e ele voltou pro Manchester United, nós jogamos muito, como é que o Manchester United fez essa burrice de largar o jogador e ter que comprar ele de novo, não sei o quê. Gente, o velho não dava ponto sem nó.
O Ferguson falou, esse menino vai ser problema. Cadê o Pogba hoje, gente? O que o Pogba conseguiu fazer no vestiário do Manchester United, gente? Entende? Enfim, e a gente tem que ter muita sorte para que não venham propostas para jogadores importantes, não se surpreendam nem um pouco se o Real Madrid fizer uma oferta, esse intervalo de uma temporada para outra, uma oferta por Bruno Fernandes. Não se surpreendam. Então, o Rubem Amorim, ele vai ter que ter muito pulso firme, muita paciência, mais do que ele já está tendo para trabalhar com essa equipe. Uma equipe remendada na defesa, por conta de decisões do passado, como eu já disse no vídeo anterior aí que eu estou pedindo para vocês assistirem. Então, não é fácil. Qualquer técnico hoje que entrar no Manchester United, ele vai ter que lidar com o fato de que ele não tem espaço para errar, e ele sabe que ele vai errar e vai ter que lidar com a cobrança de torcedores, e infelizmente alguns torcedores que estão mal informados. Né? Eu estou tirando de lado algumas decisões dentro de campo, algumas coisas que realmente o Rubem Amorim, né? Mas é o que eu falei para vocês, o Erik ten Hag, eles não tiveram espaço para errar, eles não podem errar. Todo técnico está numa boa situação, faz uma escalação errada ou outra, mas está indo bem, o time já está estruturado, é um clube com um bom alicerce em base, mas esse não é a realidade do Manchester United. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Mais um react aí, um vídeo muito bacana. Se inscreva no canal aí do FUT11 V11. Vou colocar na descrição aqui para vocês ir lá, curtir, comenta no vídeo do cara. Muito bacana, parabéns pelo vídeo. Mais pra frente ele fala de algumas coisas, veja um vídeo na íntegra lá, tá? Ele fala de alguns outros jogadores que saíram, que voltaram, tal, Bagre, que não é Bagre, tá? Enfim. Aí é outro assunto, mas o foco não era esse aqui hoje. Beleza? Então, pessoal, fica aquele abraço, um beijo do Becão, bom final de semana para nós e que tenhamos um bom jogo amanhã, né? Porque amanhã é pedreira, amanhã é City. Vai ser pegado. Beijo do Becão.